Boa noite. Graça, paz, da parte do nosso Senhor Jesus, do Espírito Santo, e que nesse momento nós possamos estar juntos. Este é o programa Minuto de Fé, chegando até você, até sua casa, com uma esperança nova, com algo novo vindo do céu. Hoje nós queremos ler no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, a partir do verso 8, que vem trazer para nós um alimento espiritual. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua ilacônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo para junto das portas touros e grinalda, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeito aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que há neles, e qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo os vossos corações de fartura e de alegria. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifício. Minuto de Fé chega até você para trazer essa palavra de vida, essa palavra de graça, essa palavra pequena, mas um alimento espiritual para esse momento que nós estamos atravessando. Por intermédio de um homem aleijado de nascença, paralítico, que vivia às esquinas pedindo esmola, algo mudou em muitas vidas. Quando os olhos de Paulo chegou a avistar aquele homem também, por certo, já sabia sobre Paulo. Houve uma comunicação do Espírito Santo. Existe fé para a cura na vida deste homem. Paulo chegou, brandou em alta voz: apruma-te, levanta-te. E aquele homem, conhecido por todos, saltou e glorificava a Deus. Mas isso gerou um movimento, porque havia deuses que dominavam naquela cidade. E quando ocorreu aquele boato, os sacerdotes daqueles deuses correram para a praça, ajuntaram aos homens de Deus, Paulo e Barnabé, e
trouxeram logo uma manifestação. Vamos sacrificar, vamos adorar, vamos ali dar um culto, porque os deuses abaixaram até nós em formas de homens. A idolatria, o mundo espiritual, dominava aquela cidade de tal maneira que eles estavam dando de melhor, dando tudo o que tinha para os seus deuses. Foi necessário que Paulo e Barnabé fossem para a praça e levantassem um movimento ali, um grito, um barulhão, rasgando as suas vestes, para provar para aquela multidão que se ajuntou: nós também somos homens como vocês, não faça isso. Há algo que está acontecendo que vocês ainda não perceberam. E ele agora declara aqui no verso de número 16: o qual as nações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Aquele povo estava andando nos seus próprios caminhos. Eles haviam determinado o caminho deles. Eles haviam traçado para onde eles seguiriam. E Deus operou aquele milagre para chamar a atenção daquela cidade. E ali muitos se converteram. E muitos abriram os seus olhos. E muitos seguiram a Jesus e conheceram o poder do Evangelho. Amados irmãos, aqui está uma mensagem de Deus para a minha vida. Deus tem os seus caminhos para mim. Deus tem os seus caminhos para você. Deus tem os seus caminhos para nós. Somente eu posso fazer uma análise e definir se eu estou andando nos caminhos de Deus ou dos meus próprios caminhos. Aquela cidade, por nome de Listra, estava andando nos seus próprios caminhos. Chegou o Evangelho para mostrar os caminhos de Deus. Chegou o Evangelho para mostrar que Deus nos chama a uma mudança de caminhos. Chegou o Evangelho para traçar a vontade de Deus e me dar uma oportunidade de viver nos caminhos de Deus. O verso 16: o qual as nações passadas Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. No passado, nós vemos Deus trabalhando com os judeus, somente essa raça de povo, para ensinar os seus caminhos. E todos os povos viveram nos seus caminhos. Mas hoje chegou o Evangelho, chegou a bondade, a misericórdia de Deus, e a vontade de Deus é que todos os povos conheçam os caminhos de Deus. E a palavra de Deus vai dizendo para nós: contudo, não se deixou ficar também sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Mesmo Deus não tendo traçado o caminho para todos os povos lá no passado, Ele não descuidou. Ele deixou uma testemunha, ele deixou vários testemunhos para todos os povos. Não deixou faltar a chuva, não deixou faltar o calor, não deixou faltar o vento, não deixou faltar o pão, e deu muita alegria. Mas hoje podemos falar de alguns caminhos de Deus para nós. E aqui eu anotei a fé. A fé é um caminho de Deus para a sua vida. O que é fé? Fé é uma certeza que o próprio Deus faz brotar dentro de nós. Fé é algo que eu não posso ver e que eu não posso apalpar, mas que eu posso crer.
Fé é um dos caminhos de Deus para a sua vida. Não podemos deixar o caminho fé. Fé em Deus, crer em Deus, esperar em Deus, buscar de Deus. Fé é algo para a sua vida. Você pode exercer fé dentro desse princípio. Você não vai ver, você não pode apalpar, mas você pode sim seguir pela fé, porque foi este o caminho que Deus deixou para mim, que Deus deixou para você. Segundo caminho, obediência à palavra. Leia a palavra, busca na palavra, entenda Deus pela palavra, prossiga na palavra, obedeça a palavra. Juntamos a fé com a obediência com a fé, e logo algo extraordinário começa a acontecer em nossas vidas. As promessas de Deus, os caminhos de Deus, um deles chama obediência. Obedeça a Deus pela palavra. Terceiro, amor. Este é um dos pontos fortes dos caminhos que Deus deixou. A Bíblia nos assegura, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é verdadeiro por todos. E eu posso assegurar, eu posso te dizer, Deus te ama, Deus me ama, Deus nos ama. E Ele deu o mandamento para nós: amai-vos uns aos outros. O amor é algo que eu preciso colocar na minha vida. Ele é um caminho, e Deus está olhando para esse caminho, para a minha vida. Em quarto lugar, perseverança. A Bíblia disse que aquele que persevera até o fim será salvo. E você precisa decorar esta frase: aquele que persevera até o fim será salvo. Este é um caminho, isto é caminho. Eu não posso me desviar para a direita ou para a esquerda, eu não posso parar, eu não posso recuar. O mandamento de Deus é perseverar até o fim. Perseverar em quê? Na fé, na obediência, no amor, na palavra. Seguir em frente, seguir avante, olhando para as promessas de Deus. E em quinto lugar, estudar a palavra é um caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Estuda a palavra. Deixa de estar ouvindo muitos. Vá para a palavra. Leia a palavra. Busque conhecimento da palavra. Deixa a palavra te levar. Seguindo esses caminhos, nós vamos atravessar desertos como este. E firme, e tendo Deus ao meu lado, e tendo Deus ao seu lado. Os caminhos de Deus não são tortos, não são imorais, não são prejudiciais a outros. Os caminhos de Deus são limpos, verdadeiros, iluminados e que trazem grandes bênçãos para nós. Os caminhos de Deus facilitam a caminhada. Os caminhos de Deus traz força e alegria. Os caminhos de Deus é paz, amor e alegria. Que esta palavra possa ficar com você e que nesta noite alimente a sua vida com a palavra. Alimenta outros com a palavra. Leva esta palavra até aqueles que não o conhecem e assim juntos vamos estar caminhando nos caminhos de Deus. Que Deus te abençoe. Deus, em nome de Jesus, eu oro por toda a sua igreja, por aqueles, ó Deus, que estão seguindo
por aqueles que têm, ó Deus, fé, por aqueles que obedecem, por aqueles que têm o amor, por aqueles, ó Deus, que têm perseverado, por aqueles que têm estudado a sua palavra. Deus, que nesse caminho o Senhor promete estar conosco e nos trazer todas as suas vitórias. E a tua igreja seja fortalecida nos caminhos do Senhor. Eu oro agradecido em nome de Jesus.